Às vezes eu acordava de madrugadinha, estava começando a amanhecer e na fazenda tem muita árvore, os passarinhos começam a cantar, e me dava uma angústia tão grande, porque eu sabia que eu ia ter que passar aquele dia, eu ia ter que viver aquele dia com aquele sofrimento psíquico, emocional que estava me devastando e que eu não entendia o que que era, e que também ninguém entendia. Olá, eu sou Eleusa, eu moro aqui no estado do Mato Grosso atualmente. Eu sou a filha mais velha, eu tenho mais três irmãos, duas irmãs e um irmão. Os meus pais são nordestinos, eles nasceram na região nordeste do Brasil, mais especificamente no estado do Rio Grande do Norte, mas vieram para Minas muito jovens. O meu pai tinha acho que 17 anos e a minha mãe era muito mais nova, então eles se conheceram em Minas e se casaram. A minha mãe acabou se casando com meu pai, ela tinha 13 anos e eu nasci, minha mãe tinha 14 anos, então ela era uma menina ainda. Eu nasci, minha irmã que mora em Minas nasceu, depois nasceu meu irmão e depois a minha irmã. Então nós somos quatro e eu sou a mais velha. Nós vivíamos em uma fazenda lá em Minas, uma fazenda de outra pessoa que eu considerava como tia. Era assim, tratava a gente muito bem. E nós vivíamos uma vida muito humilde mesmo. Meu pai trabalhava nessa fazenda, a minha mãe cuidava da casa e cuidava os filhos, obviamente. E nós tínhamos poucas coisas, por exemplo, brinquedo nós não tínhamos. Quando a gente ganhava alguma coisa de alguém, a gente brincava, mas essa coisa de comprar brinquedos nunca aconteceu, até porque o dinheiro que o meu pai ganhava, obviamente, era para alimentar os filhos e a esposa, né? E comprar uma roupinha aqui, outra ali, que a gente tinha pouca também. Quando eu tinha por volta ali dos 6 anos, o meu pai resolveu mudar para uma fazenda, uma outra fazenda, de um familiar desses donos da fazenda que ele morava antes. Só que essa outra fazenda era em Goiás e nós mudamos para lá. Eu me lembro que nós fomos num dia, saímos de manhã, chegamos nessa fazenda no finalzinho da tarde. Uma tia, minha irmã da minha mãe, foi com a gente, ajudou a arrumar a casa. Nós éramos pequenos, para nós tudo era novidade, sabe? Então a gente ia olhar as coisas, ver a casa. Essa casa que a gente ia morar tinha piso assim de piso de vermelhão, assim, de cimento, sabe? Aquele piso queimado, vermelhão. Tinha janelas assim de madeira, era uma casa de alvenaria, parede de tijolos, né? Porque a casa que a gente morava lá em Minas, ela era uma casa de chão batido, uma casa de... Aqui fala taipa, mas a gente falava de parede barreada, porque fazia aquelas madeirinhas assim e passava o barro. Então era uma casa muito simples, muito mesmo. E nessa outra já tinha um piso, né, assim, que não era chão, tinha um banheiro para a gente tomar banho, porque nessa outra casa meu pai teve que fazer um puxadinho, assim, com umas lonas para a gente tomar banho. Era muito, muito, muito simples mesmo. E até nessa outra casa em Goiás também era muito simples. Quando nós nos mudamos para lá, eu tinha por volta de 6 anos e aí logo eu completei 7. Ao completar 7 anos, eu tive que ir para a escola, né? E daí a escola era mais ou menos uns 5 quilômetros de distância da casa que a gente morava. E aí era uma escolinha também feita de taipa, né? Parede com barro assim, fizeram uns bancos assim de madeira, todo mundo sentava um do ladinho do outro, muito simples também, uma escolinha, uma única salinha multisseriada. A professora, eu me lembro até hoje, minha primeira professora, dona Marta. E então meu pai, o dia que eu fui estudar, começamos minha irmã e eu, minha irmã abaixo de mim e eu, e meu pai falou, vou levar vocês na escola, e eu, obviamente, por ser a mais velha, era responsável pela minha irmã. Os meus outros dois irmãos menores, minha irmã e meu irmão, ainda não começaram a estudar nesse ano. Então meu pai colocou a gente num cavalo, né? Meu pai levou a gente e ele foi falando, olha, passava assim tipo uma porteira, depois passava um cochete e ele falava assim, ó, você vem por aqui, é nessa estrada, depois você vira aqui, e ia mostrando para mim o caminho. E falou, na volta você volta sozinha. Aí você pensa, nós recém tínhamos mudado para esse lugar, né, em Goiás, eu não conhecia nada ali. A primeira vez que eu passei por essa estrada foi quando meu pai levou a gente para a escola. E eu fiquei na escola, imagina como, né? O coração na mão, pensando a hora de voltar. Será que eu vou conseguir voltar? Será que eu vou conseguir encontrar o caminho? Eu passei a aula inteira assim. A gente estudava no período da tarde.
Enfim, chegou o horário de ir embora, que eu não me lembro bem o horário, mas era tipo assim 5 horas, mais ou menos. Eu peguei o cavalo que estava amarrado debaixo de uma árvore, coloquei a sela de novo, né? Porque tinha que tirar a sela para ele não ficar tão cansado assim. Coloquei a sela de novo. Minha irmã e eu montamos no cavalo e eu fui. E fui cuidando, né? Para ver se não errava. Consegui chegar em casa, graças a Deus, não teve problema nenhum. E a partir daí eu comecei a ir todos os dias, obviamente responsável pela minha irmã. Eu sou 1 ano e 6 meses mais velha que a minha irmã e já era responsável por ela. Quando começava a chover, a dar trovão, eu sou muito medrosa de raios, assim, sabe? Quando aqueles trovões barulhentos, até hoje eu tenho medo, me assusta, eu tenho muito medo mesmo. Então, eu estava na escola, quando começava a trovejar lá longe, já começava começava a vir aquele gelo, assim, sabe, aquele pânico, com medo de chover, eu ter que voltar debaixo de chuva. Era um medo gigante, assim mesmo. E eu começava a chorar e pedia para minha professora, pedia, prof, deixa eu ir embora, vai chover. Ela falava, não, não vai chover agora não. Às vezes, quando ela via que ia chover mesmo, ela liberava os alunos para irem embora, porque todos moravam assim, uma certa distância da escola, e eram crianças, né? Todos nós éramos. Mas já teve vezes, eu lembro da gente voltar para casa, a chuva era tão forte, que e às vezes vinha de frente com o cavalo, assim, ele tinha que virar de lado, porque os pingos de água batiam na cara dele, e ele tinha que virar, assim, porque era muito forte. Então, nós passamos por isso, né? E eu tinha que enfrentar isso sentindo como se isso fosse a minha obrigação. Eu com 7, 8 anos, porque aí foram passando os anos, né? Mas no segundo ano que eu estava estudando lá nessa escola, os meus 2 irmãos mais novos, a minha irmã e o meu irmão, começaram a estudar também. E aí tinha um outro cavalo. O que que acontecia? Íamos eu e o meu irmão, ou a minha irmã menor, num cavalo, e a minha irmã abaixo de mim, que era um pouquinho maior, né, do que os outros dois, ia no outro cavalo com o outro, né, ou a minha irmã menor ou o meu irmão. Mas igual eu era responsável pelos 4. Isso acho que passou uns 2 anos, mais ou menos, e meu pai decidiu mudar para uma outra fazenda, porque esse pessoal comprou uma outra fazenda, uma outra terra, não perto de lá, mas assim, na mesma região de Goiás. Só que aí é como se a escola ficasse entre essa fazenda que a gente morava antes com a outra que a gente ia morar. E aí nós fomos para essa outra casa. Eu lembro que tipo assim, nós chegamos lá, era muito capim, assim, era uma casa de tábua, de chão batido também. E aí eu lembro do papai passar óleo queimado nas tábuas, segundo ele, para prevenir cupim na madeira das tábuas, né? E aí lá a gente também continuou estudando, só que o caminho era outro. Nesse caminho nós tínhamos que passar por um mato, uma mata fechada, mas assim, naquela época você não encontrava andarilho na estrada. Então assim, nós íamos sem medo, por exemplo, eu não tinha medo de encontrar pessoas que me fizessem mal, porque eu nem tinha noção assim disso. Eu tinha medo de, sei lá, encontrar uma onça, encontrar não sei, a criança tem medo demais. Qualquer coisa que escuta, já começa a pensar que é um animal, que é um monstro, sabe? E eu me lembro que nessa estradinha no meio dessa mata, era uma mata fechada mesmo, uma estradinha que nem carro passava animais, né? E às vezes a gente ia para a escola de chinelo, né? As condições financeiras não eram boas, e a minha irmã às vezes deixava o chinelo cair, ou meu irmão, ou minha outra irmã. E aí quem tinha que descer do cavalo para pegar esse chinelo era eu. E aí eu tinha que descer e já começava a fantasiar com os monstros que iam aparecer. E até que eu subia nesse cavalo de novo para me livrar, vamos dizer, dos monstros. Essa coisa da mente infantil, né? Do que acontece na mente da criança, o que ela fantasia. Então, assim, eram perigos que eu não sei como é que nunca aconteceu nada de mal com nós. Nós passávamos numa ponte, que era uma ponte que era um riozinho bem pequenininho, um córregozinho, mas fizeram uma ponte com madeira e colocaram terra por cima, mas a terra descia e acabava ficando alguns buracos. E o meu pai orientou a gente de descer do cavalo para passar puxando esse cavalo, porque se eu colocasse uma das patas nesse buraco, poderia cair, a gente cair também dentro da água e tal. Então a gente fazia isso, era outro medo que nós tínhamos, né? Mas enfim, estudamos ali até cerca de, eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos, acho que uns 11 anos, o meu pai decidiu levar a gente para estudar numa cidade próxima,
porque lá na escolinha já não tinha mais aula para nós. Na época era quarta série, hoje não é quarta série, né? Quinto ano. Ele levou a gente para a cidade. Uma cidade que não é grande, mas para nós que morávamos sempre na fazenda, então, assim, eu fui uma ajudante do meu pai. Eu ajudava a tirar leite, eu tinha aquela obrigação de levantar cedo, ajudar meu pai a tirar leite, eu e meu irmão. Porque as minhas outras duas irmãs não, mas meu irmão e eu sim. Então, lá em Goiás, naquela época, na região que a gente morava, fazia muito frio ali para maio, junho, julho. É muito frio mesmo, que se a gente deixasse um pote com água fora de casa, no tempo de frio, acabava criando um gelinho, sim. Então, eu tinha que levantar de manhã, ajudar meu pai a tirar leite. E a minha mãe, por volta quando eu tinha 12 anos, ela fez uma cirurgia do coração. E aí, a gente teve que ficar, meu irmão e eu, lá na fazenda, né, onde a gente morava. Era no mês de junho, quando ela fez a primeira cirurgia. Meu pai foi com ela para Goiânia, que é a capital de Goiás. Nós ficamos, meu irmão e eu, cuidando da fazenda, cuidando das vacas leiteiras, tirando leite, levando lá pro caminhão leiteiro pegar. Nessa época de junho, é muito seco em Goiás, não chove, né? Então só faz frio. E as vacas procuravam um capim mais verdinho para pastar. E às vezes elas atolavam nos brejinhos assim, sabe? Porque acaba ficando um pouco fraca, né? O capim não tá verde e tal. E aí meu irmão e eu tínhamos a obrigação, a responsabilidade de chamar os vizinhos para ajudar a tirar essa vaca do atoleiro, sabe? Para não morrer, porque eram as vacas leiteiras. Se perdesse uma vaca, era um prejuízo grande. Então, mesmo muito jovem, né? Nós tivemos muita responsabilidade. Meu irmão é 3 anos mais ou menos mais novo que eu. E eu sei que nós conseguimos passar por isso, né? Então, voltando a falar da ida para a cidade para estudar, nós fomos. E o meu pai também, ele comprou uma casinha lá para nós, uma casa simples, mas deixou a gente com certo conforto. E o primeiro dia de aula, ele levou a gente na escola, e não era perto também não, era longe, eram muitas quadras, sabe? Eu não conhecia nada da cidade. Quando a gente ia na cidade, era só tipo assim, ir com eles, né? Eu nunca fui, mesmo com a idade de 12 anos, ir para a cidade, ficar lá na casa de uma amiga, nunca aconteceu isso. Então eu não conhecia nada. Ela conhecia algumas pessoas que eram amigos do meu pai, que ele comprou essa casa, inclusive, de um dos amigos dele. Mas nós não conhecíamos, eu não conhecia a rua, eu não sabia como ir para a escola. Era uma escola estadual, até hoje ainda tem, a escola Belmiro Soares, lá em Paranaiguara, Goiás. O papai pegou a minha irmã e eu, porque os meus dois irmãos menores estudavam numa escola muito próxima à nossa casa. Era uma escolinha de criança, então assim, era tipo uma quadra depois da nossa casa, então era muito pertinho. E no primeiro dia de aula, para minha irmã e eu, que era no colégio, a gente foi e ele levou a gente e falou: olha, eu vou levar vocês, na volta, vocês voltam sozinhos. E aí, outra vez, aquele medo de não conseguir voltar, sabe? Ele falou: vocês voltam sozinhos, vejam os que tinham os vizinhos lá, que tinham os filhos, observem os filhos dos vizinhos, quando eles estiverem saindo, vocês acompanhem, porque vocês conseguem voltar. E eu, na saída, óbvio, uma escola grande, muitas salas de aula, eu não era muito menino, muita gente mesmo, tinha muitas salas mesmo. E, tipo assim, meu pai acho que não teve muita noção disso, né? E algumas salas você sabe que sai mais cedo, outras um pouco depois. E quando eu saí da minha sala, minha irmã e eu, nós ficamos procurando, sabe? Minha irmã estudava numa sala e eu em outra, mas nós saímos ao mesmo tempo. Nós ficamos procurando esses vizinhos e não encontramos. Quando eu vi lá embaixo, eles assim, lá quase no final da rua, saímos correndo, chamando, sabe? Conseguimos encontrar eles e voltar para casa. Eu fui observando para não errar depois, porque quando eu precisasse voltar sozinha, não ia ter problema nenhum, né? E teve acontecido uma das coisas mais assim que me marcou horrores nessa época, foi que, como eu disse, minha irmã estudava em uma sala e eu em outra, e um dia eu saí um pouco mais cedo que ela, e saí, fui para a janela da sala dela, tipo, observar se ela já estava saindo. Simples, eu sozinha. Peguei minha mochilinha, fui para a janela de vidro e olhei na sala. Quando eu vejo do lado, vem uma pessoa bem grandona, pega no meu braço e fala assim, ó: menina, você não pode ficar aí não. E eu
quase que congelei. Era o diretor na época, um homem muito alto, um senhor muito alto, sabe? Ele pegou no meu braço, eu não estava fazendo nada. Aquilo me deu um medo, nem não assim do diretor fazer algo comigo. Eu nem tive medo dele. O meu receio foi dele falar alguma coisa pro meu pai. O meu pai depois vir falar comigo, sei lá, me dar uma surra, porque na época meu pai ele era uma pessoa assim muito severa. Ele batia na gente de cinto, sabe? Eu apanhei muito de cinto do meu pai. Então eu tinha receio disso. Eu pensei, se ele falar para o meu pai, eu tô perdida. E aí, nos próximos dias, depois desse acontecido, nos dias seguintes, eu, eu acordava de manhã, porque eu estudava de manhã, eu acordava de manhã já me dava aquele pânico, sabe? Um gelo aqui por dentro, aquela coisa, aquela vontade de chorar, aquele nó da garganta, aquele desespero de ter que ir para a escola e encontrar aquele homem lá. Quantas vezes eu fiquei sem ir lanchar porque eu via ele no refeitório? Eu ficava com fome, nem passava perto do refeitório com medo dele. Com medo dele falar mais alguma coisa comigo e depois vir falar com meu pai, né? Então, assim, são coisas que acontecem muitas vezes. Hoje eu não sei, ainda acontece isso, da gente traumatizar a criança com coisas que a gente pensa, não, isso não é nada, mas é muito. Para mim, por exemplo, que era uma pessoa, uma criança da fazenda, estava pré-adolescente, né? Já adolescentezinho assim. Sempre fui da fazenda, eu não tinha noção do que aquilo ia causar, de que ia causar algum problema. Veio, na verdade, não causa nenhum problema eu estar na janela de uma sala olhando, né? Ele podia ter me abordado de outra maneira. Então, assim, isso me traumatizou, até hoje eu me lembro disso, é horrível. Hoje eu trabalho numa escola como diretora, já fui professora por muitos anos, estou prestes a me aposentar por tempo de serviço, né, de contribuição. E assim, eu tento cuidar muito a maneira da gente tratar as crianças. Eu falo muito com os professores da minha escola em relação a isso, porque a gente traumatiza uma criança fácil, fácil. Enfim, aconteceu isso, mas a gente seguiu, né? Nós fomos estudando. E aí, tinha uma pessoa que morava com a gente na cidade, porque meu pai e minha mãe ficaram na fazenda, sabe? Só que aí começou a não dar certo, colocava uma pessoa para ajudar, para cuidar a gente, porque nós éramos adolescentes, e aí você sabe, adolescente sem pai e mãe por perto já viu, né? Nunca fomos fazer nada errado, eu sempre respeitei muito meu pai, eu sempre tive muito receio dele, sabe? Porque ele realmente era muito severo. É um homem, até hoje ele é vivo, minha mãe que faleceu, mas o meu pai sempre foi uma pessoa muito correta. Ele é analfabeto, mas sempre se preocupou com os nossos estudos, sabe? Ele sempre achou que o estudo é muito importante. E aí ele resolveu levar a gente de volta para a fazenda. Nós voltamos para a fazenda. Isso eu devia ter uns 14 anos, mais ou menos. E aí sim que eu comecei, aí que eu continuei mesmo trabalhando, ajudando em tudo, tudo. Eu era como que um capataz do meu pai, meu irmão e eu, né? E aí, nessa época, minha irmã resolveu ficar na cidade trabalhando. Ela era jovenzinha também, mas trabalhando com o pessoal lá para estudar. A minha outra irmã foi para uma cidade vizinha, uma mais nova, também ajudar com uma família. Acabaram sendo meio que exploradas, né? Muito jovenzinhas ficam ali para estudar. É como se o pessoal estivesse fazendo favor para ela, acaba trabalhando sem ganhar muito. Então, assim, naquela época acontecia muito essas coisas. Ficamos meu irmão e eu, só nós dois e papai e a mamãe na fazenda. E aí eu continuei ajudando, fazendo tudo, tendo aquela responsabilidade como se eu fosse uma adulta. Isso eu tenho desde criança, essa questão do senso de responsabilidade. Eu me lembro que, só voltando um pouquinho aqui, quando eu morava lá na outra fazenda, que eu era criança ali de 8, 9 anos, meu pai pegava trabalhos assim para fazer em fazendas vizinhas, e eu ia levar almoço para ele. Ele falava, ó, eu estou lá em tal lugar, vai levar almoço para mim. E aí eu ia de cavalo e eu passava em lugares que eu tinha muito medo, sabe? Porque para uma criança dessa idade, qualquer barulhinho, qualquer coisinha é assustador. E às vezes eu chegava nesse lugar e gritava meu pai, pai, eu lembro bem assim, sabe? E aí ele não respondia, eu pensava, meu Deus do céu, eu tô perdida aqui, tô sozinha aqui. Essa sensação de eu não sei nem te explicar, mas é uma sensação de abandono, de desamparo. É horrível isso. Até hoje, assim, quando eu começo a falar, eu lembro disso. E isso eu não estou culpando meu pai. É o que a gente tinha para o momento, é o que ele aprendeu a fazer. Meu pai foi criado também, assim, por um pai que eu nem conheci, meu avô, mas que muito severo, chegar a ser agressivo demais. Acho que meu pai até foi até tranquilo demais em relação à criação que ele teve com o meu avô.
Mas também tem a questão da minha mãe, que sempre foi muito amorosa, sempre foi o amor em pessoa, minha mãe, sabe? Sempre foi. Minha mãe não era analfabeta, mas o estudo dela também era bem pouco, porque meu avô não deixou ela estudar o tanto que ela queria, casou muito jovem, teve filha e a vida seguiu. Enfim, então eu acho que meu pai também acabou dando uma amolecida convivendo com a mamãe. Mas o papai sempre ensinou muitas coisas boas para a gente. Esses valores morais que nós temos hoje foram os meus pais que nos ensinaram. Então, hoje nós somos 4 pessoas de bem e isso nós temos graças ao meu pai e à minha mãe. Então, voltando a falar da fazenda, como eu disse, continuamos a trabalhar, meu irmão e eu, ajudando em tudo, né? Meu pai, tudo que precisava fazer, tipo, ajudar a apartar as vacas, ajudar a vacinar o gado, papai plantava arroz, milho também para usar na fazenda com os porcos que a gente criava, galinhas, o arroz para nossa subsistência. Nós ajudávamos a capinar esse arroz, depois colher, ele colhia lá e a gente ajudava a bater numa banca, sabe? É tudo coisa muito manual e nós íamos ajudar, então, o dia inteiro. Naquela época eu já não estudava mais, né? Porque na escola da fazenda não tinha mais aulas assim para nós. Nós fomos para a cidade aí voltamos, então ficamos sem estudar. E nesse meio tempo, quando eu tinha lá uns 14 anos mais ou menos, eu conheci o pai dos meus filhos, que também era muito jovem. Ele é 2 anos mais velho que eu. E aí, nós namoramos 2 anos e resolvemos casar. Tipo assim, casar sem nada. E com esse casamento, eu fui morar na casa da minha sogra. E a minha sogra, eu era muito jovem, muito tímida, muito envergonhada. Minha sogra acho que não soube lidar com isso. E eu fui errada também de morar dentro da casa dela. Então, acabou tendo um certo atrito. Depois de 5 meses de casada, eu fiquei grávida do meu filho. Foi uma situação muito difícil, porque eu não trabalhava fora, o pai dos meninos também, o pai do meu filho não trabalhava, trabalhava na fazenda com o pai, então assim, a renda era muito pouca, sabe? E aí eu acabei passando uma gravidez com muita dificuldade, eu acabei não fazendo pré-natal, a gente não tinha praticamente nada, tinha alguma coisinha dos móveis do quarto e pronto. E aí eu fiquei grávida, a gente conseguiu as coisas, tudo neném, compramos algumas, minha família deu outras, e meu filho nasceu, né? E no dia do nascimento dele, que na verdade não era para ele nascer naquele mês, mas como eu estava muito inchada, minha pressão subiu muito. Você imagina, eu com 17 anos, muito jovem, de 17 para 18 anos, super inchada, pressão muito alta, sem ter feito pré-natal, uma loucura, né? Mas eu não tinha noção do perigo daquilo. A minha mãe chegou a me alertar algumas vezes, mas também ficou por aquilo mesmo. E um belo dia, no dia 23 de janeiro, um dia chuvoso, uma madrugada, na verdade, nesse dia eu iria para a casa da minha mãe, porque eu morava na casa da minha sogra. Eu comecei a me sentir mal de madrugada. No dia anterior eu tinha sentido muita dor de cabeça, que remédio nenhum sarava. Mas de madrugada eu comecei a sentir mal e acordei e comecei a ter convulsão. E aí eu já não vi mais nada. Me levaram para a cidade, eu tive eclâmpsia, tiveram que tirar o neném, né? Porque eu tive convulsão por causa da eclâmpsia, tiraram o neném. Mas depois eu continuei inchada demais. Uns 4 dias depois, mais ou menos, eu comecei a ter uma falta de ar muito grande, isso era no domingo à tarde. Comecei a ter falta de ar e fiquei apavorada, né? Pensei, eu vou morrer. E eu falava, tipo assim, eles não colocaram oxigênio, mas não melhorava logo, ó, lógico, né? Fizeram o exame e viram que eu estava com líquido no pulmão, por causa de estar muito inchado, ficar deitada de costa, acabou indo líquido para o pulmão, não sei se é por ficar deitada, mas por eu estar muito inchada foi. Enfim, me levaram para uma outra cidade na ambulância, eu nunca tinha ficado internada, assim, sabe? E eu me lembro de ir naquela ambulância, fazendo aquele barulho, de chegar naquele hospital maior, e aí me levaram para um quarto, tipo CTI, sabe, UTI, sei lá, e eu fiquei numa baiazinha cheia de fios fazendo barulho. Minha mãe não podia ficar comigo, o pai dos meninos também não. Podia me visitar uma vez por dia, durante meia hora. E eu lembro que eu não sabia nem que hora era de dia nem de noite. E eu chorava, sabe? Aquele pânico, aquele pavor de estar sentindo aquilo. E aí fiquei lá nessa UTI 3 dias, depois me levaram para o quarto, fiquei mais alguns dias, depois voltei para minha cidade. Só que aí o medo, aquela coisa que eu senti no dia que eu tive eclâmpsia, parto, nem vi meu filho nascer nem nada.
começou a me dar uns sintomas de ansiedade, aquela coisa de medo de sentir de novo. É lógico que eu não ia sentir de novo, eu não estava grávida, ele falando que você não ia dar de novo, né? Eu não ia ter isso. Mas aquele medo, aquele pavor, eu não conseguia dormir no quarto que era meio antes. Foi muito difícil, sabe? E com o neném pequeno, eu muito jovem, não conseguia amamentar. Não tinha muito apoio da sogra. Minha mãe morava longe, a 70 quilômetros de lá. E aí eu fui para a casa da minha mãe, fiquei lá uns dias, né? Uns 20 dias mais ou menos. Depois voltei para a casa da minha sogra. Mas aí foi muito difícil, porque aí começou eu falo, a primeira temporada de depressão, que na verdade não é minha, que eu tive na época, né? Que quase que me devastou, assim, depressão, síndrome do pânico, porque daí veio ataques, né, a ansiedade muito forte, aquelas crises de ansiedade e as crises de pânico que vinham assim e eu pensava que eu ia morrer. Quantas vezes eu pensei que eu ia morrer de verdade? E uma tristeza profunda, uma melancolia, um desassossego, que só quem tem isso sabe. Mas na época, nem internet tinha, eu não entendi o que estava acontecendo comigo, não tinha ninguém para me explicar. Houve momentos que eu pensei que eu estava enlouquecendo, houve momentos que eu pensei que eu não ia sair daquilo, então o desespero era maior, foi muito difícil para mim naquela idade, com um bebê pequeno, passar por aquilo. Chegou um momento que eu pensei, eu preciso de ajuda. Viram que eu precisava de ajuda também, me levou para fazer algumas sessões com uma psicóloga e começou a me ajudar. Medicação eu não tomei. Começou a me ajudar, mas assim, é como se aquilo tivesse ficado adormecido dentro de mim. Eu não sentia que eu estava curada, porque de vez em quando tinha uma crisezinha aqui e outra ali. E os anos foram passando, depois de 4 anos, mais ou menos, eu engravidei, tive a minha filha, e aí a vida foi fluindo. Quando minha filha tinha 9 meses, o pai dos meus filhos decidiu acompanhar o pai dele, que tinha comprado uma terra aqui no Mato Grosso, e a gente veio junto. Nós não tínhamos uma casa pronta, né? Então, nós fomos morar na casa de um tio do pai dos meus filhos, uma casa na fazenda, muito simples também. E nesse meio tempo eu consegui um trabalho numa escola rural, acho que 6 quilômetros de distância da minha casa. Eu ia de bicicleta com os meus filhos, porque daí eu tinha que levar a minha filha de 9 meses e meu filho, que já tinha os 5 anos, ele já estava estudando. E eu ia trabalhar nessa escola, e era muito difícil, porque quando não era o sol muito quente, porque sabe aquela estrada, aquela terra vermelha, que quando chove, vira aquele barro que prega no pé, assim, e eu ia de bicicleta, quando não era sol e poeira vermelha, era o barro. E aí foi bem sofrido esse ano, eu trabalhei lá 2 anos nessa escola, e essa cidade, o prefeito, ele atrasava muito o pagamento. Muitas vezes eu fiquei sem receber, tipo assim, não só eu, mas o pessoal que trabalhava tipo, na área da educação, acho que na área da saúde também, mas eu falo da educação porque eu trabalhava na educação, nós ficávamos 4, 5 meses sem receber. Aí quando recebia um mês. E o pai dos meus filhos trabalhavam no caminhãozinho que o pai dele tinha fazendo frete, então assim, o dinheiro era pouco para nós. E a gente passou muita necessidade, sabe? Teve dia de eu não ter comida em casa, tão pouco que tinha eu deixava para os meus filhos. Eu já fui para a escola de bicicleta sem comer, sem almoçar. E aí na escola tinha um lanche, às vezes tinha arroz com carne, sabe, arroz com carne seca, assim, só puro, e ajudava muito. Então, assim, foi uma fase muito difícil para a gente. E a minha sogra também morava lá na casinha perto, ela não se dava muito bem comigo, e eu até hoje eu não entendo por quê. Depois a coisa foi ajeitando assim, mas naquela época a gente não se dava bem, eu tinha uma revolta muito grande dela. Depois, quando ela faleceu, eu tipo assim, eu não tenho mais isso, eu não sinto há muito tempo, eu ajudei a cuidar dela, doente, não tenho nada de mágoa dela, mas na época era muito jovem ainda, né? Quando a minha filha nasceu, eu tinha 22 anos, mais ou menos. Então, naquela época que eu comecei a trabalhar lá, eu tinha 23. Era muito jovem, uma menina ainda. E aí, essa coisa de não se dar bem com a minha sogra, de não me dar bem com ela, de a gente não ter essa relação de carinho, de cuidado, não tinha, né? Então, tipo, tava sozinha ali. Porque eu tinha o pai dos meus filhos e os meus filhos.
A minha família, ninguém morava lá perto. Minha família morava aqui. Meu pai, minha mãe, minha irmã moravam aqui em Água Boa, cidade que eu moro hoje. No Mato Grosso também, mas é perto da divisa com Goiás. E aí, eu trabalhei lá 2 anos e meio e chegou um momento que a coisa foi ficando tão difícil que eu falei para o pai dos meus filhos, olha, vamos embora daqui. Vamos, eu sabia que aqui em Água Boa teria mais chance para nós, né, na cidade que eu moro hoje. Então a gente, eu conversei com ele, no começo ele relutou, não estava muito querendo vir, mas acabou que a gente veio. Chegou aqui, nós fomos morar numa casa perto da casa do meu pai, papai tinha uma terrinha aqui também, com o trabalho dele ele conseguiu comprar uma terrinha, as coisinhas dele, né, ele e a minha mãe. E aí nós fomos morar numa casinha lá da terra dele até a gente conseguir um lugar pra gente. Então, logo eu consegui um trabalho aqui na cidade, comecei a dar aula também. E voltando a falar lá da cidade que eu morava antes, nesse tempo que eu morava lá, eu comecei a fazer o magistério, porque eu não tinha, lembra que eu tinha parado de estudar quando eu morava lá em Goiás? Eu tinha parado de estudar para voltar para a fazenda, mas ali onde eu estava morando, lá perto da minha sogra, eu comecei a fazer o magistério, só que não era na cidade que eu morava, era numa outra cidade mais longe. Então, janeiro e julho, a gente ia, ficava 15 dias, né? Os professores que ainda não eram formados em magistério iam fazer, a prefeitura alugava uma casinha lá, levava alguém para cozinhar, a gente ia no ônibus da prefeitura e nós íamos, e eu deixava a minha filha e o meu filho com o pai deles. A minha sogra às vezes ajudava a cuidar e às vezes não. Mas assim, essa parte eu tenho muita gratidão pelo pai dos meus filhos, porque se não fosse ele, eu não teria estudado. Ele me ajudou a cuidar meus filhos. Ele, por mais que ele não gostasse que eu fosse, por mais que ele era uma pessoa muito ciumenta, sabe? Ele tinha muito ciúme. E aí me atrapalhava muito nisso, sabe? Mas pelo menos ele cuidou as crianças para eu estudar. Então, naquela época, eu fiz o magistério. E depois que a gente veio para cá, então, com o magistério já, né, eu comecei a trabalhar numa escola aqui da cidade. Então, eu vinha da fazenda, lá na terrinha que meu pai morava, que é 20 quilômetros daqui, eu vinha de moto, eu tinha uma moto grossa, alta, e eu sou bem baixinha, né, eu tenho 1,55 m só. E eu colocava meus 2 filhos nessa moto, uma moto alta, e vinha na estrada de terra, depois pegava a rodovia, BR-158, que é bem movimentada, e vinha para a cidade dar aula. Nesse tempo, aconteceu, não sei se pelo fato dessa responsabilidade, de estar lá, de ter que vir trabalhar aqui na cidade, a depressão voltou. E aí foi, vamos dizer, como eu digo, a segunda temporada da depressão. E foi uma fase também muito devastadora para mim, porque eu tinha que vir com os meus filhos, trabalhar aqui na cidade, fingir que estava tudo bem, estando lá na fazenda, morando lá perto da casa do meu pai e da minha mãe, e eu tinha um desassossego tão grande, e aquela tristeza, e aquela sensação de que todo o tempo a minha mão formigava, me dava tremores, o coração acelerado, a falta de ar, porque você não consegue, né, respirar, parece que não consegue encher o pulmão. E aí, novamente, eu pensei, o que está acontecendo comigo? Eu estou ficando louca, estou ficando doente? Aí você escuta as pessoas falarem assim, mas por que você está assim? Você tem um trabalho, você tem isso, você tem aquilo. Porque a vida da gente começou a melhorar um pouquinho. Isso é falta de Deus. Vá, você tem que ir na igreja. A gente escuta muito isso. Ou às vezes pessoas falam, isso é frescura. É só você ter força, você melhora. E não é. Eu tentava, eu fazia de tudo. Mas eu me lembro que eu ia dormir, eu não dormia. Eu tinha aqueles cochilos, e aí eu sonhava, não sabia se aquilo era sonho no outro dia. Às vezes eu acordava de madrugadinha, estava começando a amanhecer, e na fazenda tem muita árvore, os passarinhos começam a cantar, e me dava uma angústia tão grande, porque eu sabia que eu ia ter que passar aquele dia, eu ia ter que viver aquele dia com aquele sofrimento psíquico, emocional, que estava me devastando, e que eu não entendia o que era, e que também ninguém entendia. Só que eu nunca quis tirar a minha vida. Eu nunca pensei nisso, nunca, nunca, nunca. Mas assim, era só a angústia, a agonia de ter que viver mais um dia com aquilo, sabe? Então foram meses assim. E até que chegou um momento que eu pensei, eu tenho que me cuidar, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso de ajuda, porque senão eu não vou conseguir, não vou.
E aí eu comecei a procurar ajuda, eu tive atendimento com uma psicóloga, né? Encontrei uma e paguei para ela um tempo para me atender. Foi muito bom conversar com ela. Ela me mostrava pontos, assim, sabe? Me apontava situações que eu vivenciei na infância e na adolescência, que hoje, depois de ter estudado também, eu entendo perfeitamente o que estava acontecendo comigo naquela época, sabe? Por que eu estava tendo aquilo? E aí eu fui ao médico também, tomei medicação, não foi muito tempo, foi pouco tempo, não foi medicação forte, assim, foi uma medicação que começou a me ajudar a me reerguer, assim, porque naquele momento eu estava me sentindo no fundo do poço, literalmente no fundo do poço. E eu comecei a levemente melhorar. Com isso, aí sim eu comecei a pensar, não, isso não é meu, eu consigo sair disso, eu consigo. Isso não é meu, nunca foi meu, está me acometendo agora, mas não pertence a mim. E aí, com a terapia, que não foi muito tempo, porque eu não tinha dinheiro para pagar, né? Mas com a ajuda da psicóloga, com as leituras que eu comecei a fazer e com a medicação que eu estava tomando, e aí eu comecei a entender o que estava acontecendo comigo e eu comecei a melhorar. E aí eu acredito que essa fase, essa segunda fase aí que eu passei, foi por causa disso, eu creio. E por causa da responsabilidade também de ter que vir para a cidade, trazer meus filhos. Às vezes eu voltava à noite de moto, debaixo de chuva nessa BR aqui, sabe? Era muita responsabilidade. E nesse tempo, o avô dos meus filhos, né, o pai do pai dos meus filhos, ele faleceu. E o pai dos meus filhos foi ficar com a minha ex-sogra lá na outra cidade que a gente morava. E ele ficou para lá mais de um mês. E aí, eu não sei, aí que a coisa ficou pior, aí que eu comecei a me sentir mal mesmo. E aí só foi, sabe, piorando mesmo. Foi uma temporada muito ruim, daquela coisa de eu não conseguia sair de casa sozinha, eu não conseguia ficar sozinha, eu tinha a impressão que algo ruim ia acontecer, eu tenho que ir com aquela angústia. Aí você imagina que você tem alguém que você ame muito, que vai fazer uma cirurgia muito séria, que corre um risco muito grande, um filho, por exemplo. Você fica com aquela angústia, né? Mas você sabe que é por causa que seu filho vai fazer uma cirurgia. Aí você imagina, não está acontecendo nada fisicamente, você aparentemente está tudo normal com você. Mas você sente aquele desassossego, aquela angústia, dia e noite. É devastador, é uma prisão invisível. Eu sentia como se o meu cérebro tivesse diminuído, eu sentia como se eu tivesse fechada dentro de mim. Quando eu começo a falar assim, eu lembro dessa sensação, sabe? Era como se, você imagina uma piscina assim, você está dentro dela, por cima tem uma camada de gelo. Todo mundo consegue pôr a cabeça, mas você está fora e você não consegue. É como se você tivesse que... A sensação que eu tinha era que meu cérebro estava encolhido mesmo, sabe? É como nada era, o mundo perdeu a cor, literalmente. O mundo perdeu a cor. Podia chegar para mim e falar assim, ó, você ganhou um carro zero. Para mim era indiferente. Então, assim, nada me alegrava, sem contar os sintomas físicos, dos tremores, daquela sensação de pânico, que se eu saísse para almoçar em algum lugar, meu Deus, você já ia com medo de passar mal, né? Eu ia com medo de passar mal. Ia ao mercado fazer uma compra, aí se eu passar mal lá, vou passar vergonha. Então, você começa a entrar naquela bola de neve assim, e que só vai piorando. E aí, quando você vai em um determinado lugar, tipo assim, você tá bem agora, saía, por exemplo, eu saía e ia para algum lugar, eu tava bem. Chegava naquele lugar, do nada, vamos dizer assim, acontecia uma crise e desencadeava aquela crise, eu começava a passar mal, depois eu evitava voltar naquele lugar. E acontecia em outro lugar, eu evitava ir naquele lugar com medo, aí a gente começa a ter medo do medo, sabe? Você começa a ter, é realmente uma prisão, assim. Então, quando hoje eu escuto, eu atendo muitas vezes pessoas que passam por isso, às vezes na minha escola mesmo, esses dias eu estava atendendo uma profissional que trabalha comigo lá, e quando ela me fala dessas coisas que ela sente, eu volto lá, eu sei exatamente o que a pessoa sente, então não é frescura, mas tem saída, eu garanto, porque para mim teve, sabe? E nessa época que eu estava mal, eu tive muita, assim, sorte de contar com a compreensão do pai dos meus filhos, eu não posso reclamar dele disso, porque a ajuda maior que eu tive foi dele. Ele nunca falou para mim que era frescura. Ele nunca invalidou o que eu estava sentindo, sabe? Então, muitas vezes, me dava aquela angústia que eu precisava chorar, chorar, chorar sem saber por quê.
e ele ficava comigo ali, sabe? Me vendo chorar, sem saber o que fazer também, né? Mas pelo menos não me abandonava, não falava que era frescura. Então, assim, nesse ponto eu tive muito apoio dele. Nós vivemos 20 anos casados, né? O pai dos meus filhos e eu. E em 2011 eu resolvi me separar, não foi por causa de traição, não, não foi por nada assim, mas foram coisas que foram acontecendo na nossa vida e que foram me deixando muito chateada. Por exemplo, ele não era de ir para bar, beber, ficar bêbado, assim, muitas horas em bar e sempre, não era, mas se saísse hoje, por exemplo, com os amigos, bebia um pouquinho e já voltava para casa bravo, se achando, e aí eu começava a ficar com aquele pânico, assim, de acontecer alguma coisa. Quando a gente era casado também, quando ele tinha bebido, então já foi agressivo comigo. Eu já tive que sair de dentro da minha casa com os meus filhos, dormir num lugar tipo um paiol que guardava sacos de alimento para o gado, sabe? Então, assim, essas coisas eu já tive que passar. E hoje eu volto lá, penso, meu Deus, como é que eu deixei isso acontecer com os meus filhos, sabe? E aí, muitas vezes você ouve as pessoas criticarem, mas como é que deixou chegar a esse ponto? Você vai pensando, muitas vezes, que isso vai ter saída, sabe? Então, que a pessoa vai melhorar, ou às vezes você, na época eu não tinha ainda feito faculdade nem nada, se eu separasse dele, eu estava com 2 filhos, eu pensava nos meus filhos, então são muitos fatores. Mas você não separava dele porque você amava, porque você não conseguia ficar sem? Não é, não é. É porque realmente vai vivendo a vida, né? Vão passando os anos e aí você vai, não é se acostumando com a situação, mas tentando ver um momento para sair daquilo, e acabou que eu achei esse momento, porque depois eu fiz pedagogia, eu fiz também a faculdade fora daqui, né? A gente ia para outras cidades, seminários, e ele ficava com os meninos também aqui, só que os meninos eram mais velhos, né? Maiores, já tinham lá 12, 13 anos, meu filho. Enfim, terminei meu curso, né, na faculdade, eu fiz pedagogia, e aí, passado um tempo, eu vi que a situação não estava muito legal, eu decidi realmente me separar. No início ele não queria, mas a gente acabou se separando em 2011, depois nós nos divorciamos. Minha filha tinha 12, eu acho, na época, não me lembro, 14. E aí eu fiquei cuidando dos meus filhos, né? Tipo assim, meu filho logo começou a trabalhar, minha filha com 16 começou a trabalhar também, ajudar aqui num consultório odontológico. Com 17 ela foi para outra cidade estudar, fazer faculdade, fez fisioterapia. E eu fiquei, né, trabalhando aqui, separada, fiquei 5 anos sozinha. E depois conheci uma pessoa pela internet, na verdade ele me conheceu, me encontrou, mandou mensagem, a gente acabou conversando. Ele não morava aqui, ele é do Paraná, mas ele morava aqui no Mato Grosso, só que muito longe daqui. Começamos a conversar, depois acabou que eu fui conhecer a família dele, ele veio conhecer a minha. E depois, meu pai morava no Nordeste, né, porque depois que a minha mãe, eu esqueci de falar, em 2005 minha mãe faleceu, ela fez a terceira cirurgia do coração e acabou tendo uma complicação, acabou falecendo. Meu pai não quis morar aqui, mas acabou indo para o Nordeste. E aí, quando eu conheci o meu marido atual, ele ligou para o meu pai lá para falar que ia casar comigo, como se eu fosse uma jovenzinha, né? E a gente acabou casando em 2019, casamos no civil e hoje estamos casados. Ele pediu transferência para cá e está morando aqui depois que a gente casou, né? Mas, voltando a falar em relação a depressão que eu tive naquela época, o pânico e a ansiedade, quando a gente está com esse problema, nós pensamos que não tem, muitas vezes a gente pensa que não tem saída, muitas vezes eu pensei que eu não ia conseguir sair daquilo, mas eu garanto, a gente consegue sim. É lógico que umas pessoas têm, isso depende de cada organismo, né? Tem estudos que dizem que depressão não tem cura definitiva, não sei, porque, tipo assim, se eu estou há 20 anos sem ter nada disso, para mim eu tô curada. Eu não vou ter mais. E se eu falo para mim, não vou. Porque quando a gente começa a ter quando a gente conhece, sabe o que está acontecendo com a gente,
a gente começa a entender o que foi que aconteceu, por que a gente estava sentindo aqueles sintomas, por que eu tive depressão, síndrome do pânico, ansiedade, que na verdade nem sempre estão associadas, mas comigo foi assim, porque na verdade começa ali com aquela sensaçãozinha ruim, depois você começa a ter aquela sensação de que algo ruim vai acontecer, e você não entende o que é aquilo, e aí eu costumo comparar como se a ansiedade fosse uma chuva e o pânico fosse um raio. Então ali você tá com aquela chuva ali, aquela coisa ruim, aquela ansiedade, sabe? E aí, de uma hora para outra, vem aquele sintoma horrível, que te dá aquela descarga de você começar a ficar tremendo, de sua respiração ficar acelerada, de você não conseguir respirar, seu coração ficar batendo forte e você ficar com a cabeça a mil sem entender o que está acontecendo, né? Realmente a sensação de que você vai desmaiar ou que vai morrer. É a sensação que a gente tem numa crise de pânico. Então, isso é devastador quando a gente não entende o que está acontecendo. E aí, quando você passa a ter esses sintomas e que aí você tem hoje, amanhã de novo, depois de amanhã de novo, e às vezes tem dia que você amanhece bem pensando, hoje eu vou estar bem. Aí, de uma hora para outra, começa a ter os sintomas de novo. E aí você começa a conversar com determinadas pessoas, chega um momento que a pessoa já não quer mais te ouvir. Ela começa a pensar, cara, eu não quero mais ouvir isso aqui, toda vez essa lamúria, sabe? Isso é normal, a pessoa também não quer ficar ouvindo o outro assim. Por isso é importante buscar ajuda profissional, é muito importante. É muito importante também você se conhecer, você fazer terapia. Muito do que a gente vive, mais de 90% do que a gente vivencia, das sensações que a gente tem, dos hábitos que a gente acaba criando, tudo tem a ver com a nossa infância e com a adolescência, o que a gente vivenciou na infância e na adolescência. A parte da infância da gente é um momento muito crítico, vamos dizer assim. Hoje, conhecendo um pouco mais, eu compreendo. Porque uma criança, ela não age com a razão. O córtex pré-frontal dela, que é responsável pela razão, pelas tomadas de decisão, por exemplo, não funciona como um adulto. Ela vai agir ali com a emoção, né? O sistema límbico é que manda. Então, qualquer coisa, por menor que seja, pode traumatizar uma criança, sabe? Então, voltando ao que eu vivenciei e reforçando que não estou culpando meu pai de jeito nenhum. Eu tenho muito orgulho de ter o meu pai como pai e ter tido a minha mãe como mãe. Mas eu sei que o que eu vivenciei não era realmente para uma criança daquela idade passar essa responsabilidade, essa obrigação. Porque, graças a Deus, fora isso, eu não vivi nada demais. Assim, foi bem até tranquilo, assim, porque pelo menos proteção nós tivemos. Porque o meu pai, mesmo sendo uma pessoa assim mais severa, mas pelo menos proteger a gente, ele protegia. E nós não crescemos assim ouvindo do meu pai, eu te amo, recebendo abraço dele, nem da minha mãe. Mas a proteção deles, o cuidado que eles tinham com a gente, era a maneira deles de dizer que amava, né? Então hoje meu pai é totalmente diferente. Meu pai já está bem idoso, ele está com 80 e poucos anos, não está muito bem de saúde. E ele hoje fala sobre como eu ajudei ele, sabe? Mesmo sendo uma menina, mesmo sendo muito jovem, ele vê isso hoje, tanto que eu fiz coisas que não eram para minha idade. Eu não tive tipo assim, grandes tragédias na minha vida, graças a Deus não tive. Mas eu considero a minha história como uma história, muita gente viveu isso, claro, mas para mim é uma história de superação. Por quê? Porque eu vim de uma família bem humilde, ainda hoje eu trabalho para viver, obviamente, mas que ao longo da vida a gente foi recebendo, tipo, valores assim morais do meu pai, ensinamentos dele, que ele sentava com a gente, ele conversava mesmo, sabe, ele não tinha estudo, mas ele sabia exatamente o que dizer, e tudo que ele ensinou pra gente eram coisas muito corretas. E a gente, nós somos pessoas de bem. Hoje eu consegui estudar, eu consegui, mesmo passando muita dificuldade, eu consegui estudar o magistério, fiz pedagogia,
Fiz mais três pós depois disso, inclusive uma na área da saúde, e depois eu resolvi estudar psicanálise clínica e hipnoterapia, principalmente a psicanálise, para entender realmente como é que as coisas funcionam, como é que acontece, como é que funciona mais ou menos a mente humana, sabe? Então, assim, eu tenho muito que aprender, eu ainda estudo muito. O ano passado finalizei um doutorado em psicanálise, eu amo essa área. E recentemente eu finalizei 4 livros que eu escrevi, estão na editora, estão para serem lançados. Eu falo muito sobre a questão da saúde emocional do professor. O professor está adoecendo a cada dia. Está ficando cada vez mais difícil. Eu falo isso porque eu sei, estou há 26 anos na área da educação, então eu sei do que eu estou falando. Escrevi esse livro com muito carinho, com as vivências que eu tive e com o que eu observo das pessoas. Eu escrevi também o livro Solidão Acompanhada, Quando Estar Junto Dói Mais do que Estar Só, porque eu escuto os relatos de relacionamentos que as pessoas estão vivendo no mesmo ambiente, mas que não tem escuta, que não tem carinho, que não tem validação do sentimento da pessoa. Então, isso é uma dor muito grande para quem vivencia isso. Um outro livro que é As Feridas Invisíveis da Infância, um olhar psicanalítico sobre os traumas que moldam o adulto. Quando eu falo os traumas que moldam o adulto, porque na verdade nós somos fruto do que a gente vivenciou. Só que nem sempre o que a gente vivenciou, a gente permite que molde a gente. Se a gente passou por coisas ruins, se eu tive um pai, por exemplo, alcoólatra, que não é o meu caso, mas vamos dizer que eu tivesse, eu poderia ser alcoólatra. Ou eu poderia ter o ódio de álcool, por exemplo, bebida alcoólica. Então, assim, isso depende muito da gente também. O que eu posso fazer da minha vida, que eu tenho esse poder, né? E eu tenho o 4º livro, que é Do Nascimento aos 7 anos, A Construção Invisível do Sujeito, que aí eu falo da construção neurológica mesmo, assim, da formação neurológica, da questão emocional da criança, da importância da afetividade, dos limites, do cuidado. Então, eu venho falando ali, depois dos meus estudos, porque eu também fiz neuropsicopedagogia, uma área que eu gosto muito, e aí eu escrevi esse livro para falar da formação ali, do desenvolvimento cerebral da criança na parte emocional, cognitiva e por aí vai. Então esses 4 livros, para mim, são muito importantes, que eles foram escritos a partir de vivências, a partir de pesquisa, a partir de estudo. E aí, futuramente, eu quero escrever mais, quero continuar com o meu TikTok, com os meus videozinhos lá que eu coloco sobre o meu trabalho na psicanálise. E assim, a gente precisa ter um objetivo, não interessa a idade que a gente tem. Estou com 52 anos já, estou prestes a me aposentar, como eu disse, na área da educação por tempo de contribuição. Eu poderia parar e ficar quieta, não, agora eu quero descansar, nada contra quem quer. Mas eu me sinto ainda muito jovem, sabe? Eu não sou doente, eu não sou idosa, eu tenho projetos para mim e eu quero continuar sempre fazendo mais, ajudando as pessoas. Eu atendo muitas vezes sem receber nada, porque eu me sinto bem com isso. Quando a pessoa vem para mim que ela está se debulhando assim em lágrimas, que está sofrendo, que a gente vê que está sofrendo, e eu posso conversar e depois posso ver essa pessoa ir melhorando, assim, lógico, com medicação se for preciso, ela ir ao médico, que receite uma medicação caso seja necessário. Então, assim, mas só de ouvir, de saber que aquela pessoa está se sentindo ajudada, acolhida, isso para mim é muito importante. Então, eu tenho esse objetivo na minha vida, eu não vou parar tão cedo. E aí, voltando a falar da época que eu estava tão mal, que eu não conseguia sequer sair de casa, que eu não tinha nenhum projeto, que eu não tinha nem condições de pensar em nada para o meu futuro, e hoje eu estou pensando no futuro e muitas coisas eu ainda vou fazer. Eu acredito que eu não tive mais nenhuma crise porque eu comecei primeiro, porque eu comecei a me conhecer e comecei a entender o que acontece quando eu tinha as crises. Comecei a entender por que provavelmente eu tive essa primeira crise, essa primeira temporada, essa segunda temporada, como eu costumo dizer. Eu comecei a compreender por que foi que eu tive isso, o que estava acontecendo comigo. Então, através da terapia, lógico.
eu tomei medicação muito pouco tempo, sabe? A medicação nem foi forte, foi pouquíssimo tempo. Então, na verdade, o que me ajudou mesmo foi a terapia e, principalmente, aquilo deu a acreditar que aquilo não é meu. Não é meu, não é seu aí, você que tem depressão, que sofre com isso, com depressão, síndrome do pânico, ansiedade, que isso não é frescura, isso é de verdade, isso é devastador, isso é uma prisão invisível que segura a pessoa, que prende a pessoa, que não deixa ela viver. A gente sobrevive. Quando a gente está com esse problema, a gente não vive, a gente sobrevive. E é muito dolorido. E não vá escutar as pessoas que falam que isso é frescura, que é falta de Deus, que é falta de igreja, nada contra pessoa ir na igreja, procurar Deus, isso é muito importante também, lógico, muito, 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 mas não é só isso. Se fosse assim, os padres não teriam depressão, os religiosos não teriam depressão. Isso não é problema de ir ou não ir à igreja. Então, isso tem muitas causas, né? Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa vai vivenciar certos momentos da vida e saber lidar com aquilo ou não, saber lidar bem ou não. E aí, num determinado momento da vida, a gente pode ter essas crises, né? Chega um momento que, como se diz o copo, o último pingo d'água enche o copo e acaba entornando. Tem que saber buscar ajuda para sair disso. E por isso que eu falo que a terapia é muito importante. Quando eu comecei a entender o que estava acontecendo comigo, por que eu estava tendo aqueles sintomas, por que o teu coração dispara, descarga de adrenalina, por que você tem as mãos formigando, porque sua respiração está muito ofegante, acaba não oxigenando os nervos, por exemplo, né? Por que você tem aquela tremura? Porque seus músculos também acabam tendo uma descarga de adrenalina ali, então tem toda uma função, assim, tem toda uma causa ali. Não é porque eu vou morrer, porque o meu coração dispara se eu correr subindo uma escada. Mas eu não penso que eu vou morrer. Só que quando isso começa a acontecer, quando eu estou quietinha ali, sem estar me movimentando, aí a gente se desespera, né? Mas entendendo por que aconteceu aquilo, mas então por que deu, por que deu então a crise? Por que deu? Por que você começou a sentir? Eu entendi o que acontece, o que está acontecendo comigo, por que a minha mão está adormecendo, por que eu estou sentindo falta de ar. Mas por que eu comecei a sentir isso? Aí você vai começar a fazer a terapia, vai começar a entender a sua história, as coisas que aconteceram com você, e que você não soube elaborar aquilo, e aí você começa a ter força, começa a melhorar. E você começando a melhorar, você começa a entender e falar para você mesmo, para você mesma, que aquilo não te pertence. Você não nasceu com aquilo. Aquilo não é seu. Você não vai viver com isso para sempre. Quando a gente tá, igual eu falei, quando a gente tem esse problema, a gente pensa que não vai sarar nunca. Eu entrei em desespero muitas vezes. Eu não vou conseguir me livrar disso. Porque muitas vezes, tipo, hoje eu tava começando a melhorar, pensando, nossa, estou começando a melhorar. Amanhã eu tinha de novo, muito forte, pensava de novo. Aí vem aquele desespero, não vou sarar mais disso. Não vou me curar mais disso. Só que quando você começa a fazer a terapia, aí o que acontece? Essas crises começam a ficar mais espaçadas e menos fortes, assim, sabe? Então aí você já começa, chega um momento que você já pensa, nossa, eu não tô tendo crises tão fortes e nem tão assim, próximas, né? E isso já começa a te ajudar muito. E aí hoje eu creio que eu não vou ter mais, não terei mais isso, porque depois de 20 anos, pode ser que tenha, né? Mas eu não acredito. Eu falo para mim, eu nunca mais vou ter isso e não vou ter. Isso tem cura sim, tem saída sim. Quem está em depressão precisa procurar ajuda. Quem tem essas crises de pânico, de ansiedade, precisa sim procurar ajuda, gente. Não fica sofrendo sozinha, não. Porque tem ajuda, isso tem saída, tem saída. Eu muitas vezes pensei que não tinha, mas tem. Eu estou livre disso. Hoje eu tenho projetos na minha vida, projetos grandes assim, e eu vou fazer. Porque quando eu falo eu vou fazer, eu estou trabalhando para isso. Eu sei que eu sou capaz. Eu lembro que quando eu fiz a primeira sessão com a psicóloga, quando eu tinha 17 anos, 18 anos, eu já tinha tido meu filho, né, que eu estava com depressão. Ela me pediu para deitar num tatamezinho, né, e falou assim, Eleusa, faça respirar, aquela respiração que a gente sabe de colocar o ar para dentro pelo nariz bem devagar, encher bem os pulmões, soltar pela boca devagar. E eu pensei, meu Deus, que bobeira.
mas não é bobeira. Isso ajuda demais, demais, demais. Da primeira vez, às vezes, você não consegue, na segunda você tenta, na terceira você já começa a conseguir e começa a criar aquele hábito de fazer esse tipo de respiração. Estou falando da respiração, mas tem muitas outras coisas. A ancoragem sensorial, por exemplo, que ajuda demais quando a gente está naquela crise naquela ansiedade ali que tem aqueles sintomas de tremor, de coração acelerado e tal. E aí eu lembro de uma frase que eu trago até hoje. Ela pediu para eu repetir toda hora que eu lembrasse: eu sou capaz, eu sou feliz. Você começa a repetir isso, seu cérebro começa a entender que é verdade isso. A neurociência explica. Então, começa a falar: isso não é meu, eu vou me livrar disso, não é meu. Eu sou capaz, eu sou forte, eu sou capaz. Você é capaz, tá? Eu fui capaz de me livrar disso, e você que tem depressão, síndrome do pânico ou ansiedade, também é muito capaz, e eu garanto isso para você. É só você tentar e acreditar. E buscar ajuda de profissionais como psiquiatra e psicólogo, porque se for necessário tomar remédio, psiquiatra pode receitar remédio, psicólogo não, né? Psicólogo é terapia, mas o psiquiatra sim. Então, é muito importante que busque ajuda desses profissionais. Você já superou um grande desafio na vida e gostaria de contar sua história no nosso canal? Preencha um formulário que tem aqui na descrição do vídeo.